Desde o aparecimento da humanidade sobre a face da Terra, há milhares de anos atrás, várias civilizações surgiram e desapareceram. Com a chegada do século XXI, muitas mudanças drásticas estão ocorrendo. Por isso, a humanidade vem tentando novas alternativas para sobreviver a esta fase transitória. Cada vez mais a poluição ambiental e os problemas sociais vêm se agravando na sociedade competitiva do mundo atual. Uma prova disso é o aumento do número de doenças no mundo moderno. AIDS, câncer, estresse crônico, doenças incuráveis a despeito de todos os recursos da medicina moderna. Estados Unidos, uma das mais potentes nações dentre os países desenvolvidos, enfrenta uma infinidade de problemas. Este é o INS, Instituto Nacional de Saúde, em Washington. Trata-se do maior centro de estudos e pesquisas no campo da ciência médica, no que diz respeito aos problemas de saúde da atualidade. E também é um símbolo do altíssimo nível alcançado pelos estudos e pesquisas medicinais nos Estados Unidos. Objetivando acompanhar o movimento da ciência moderna, o INS iniciou um levantamento sobre os tratamentos adotados pelos vários tipos de medicina alternativa na busca de esclarecimentos na cura do câncer, AIDS e demais doenças crônicas do sistema imunológico, como a artrite. A medicina alternativa afirma que, ao invés da medicina convencional, há várias terapias que podem ser utilizadas no tratamento efetivo de doenças. Dentre estas, destacam-se a homeopatia, terapia eletromagnética, visualização, terapia da imaginação e várias terapias manipulativas. Aqui na cidade de Kansas, Missouri, foi realizado o encontro anual da Associação Americana de Medicina Holística, em 1993. Neste encontro, pesquisadores e praticantes da medicina holística, que conciliam a medicina alternativa e a convencional, expuseram seus trabalhos e trocaram experiências nas diversas palestras e grupos de estudos realizados. Jōrei, Mokichi Okada, became aware of the advent of these changes, this revolution in world consciousness, and instituted Jōrei, a science for the coming age. Há 40 anos atrás, o Jōrei começou a ser praticado nos Estados Unidos. O Dr. Weil, médico e praticante do Jōrei, sugeriu a apresentação do Jōrei no encontro holístico. O Dr. Weil proferiu uma palestra intitulada A Medicina Energética do Futuro, onde foram apresentados alguns resultados de pesquisas científicas a respeito do Jōrei. We can receive the energy of the higher self. Este grupo de estudo contou com a participação de cerca de 100 pessoas que também receberam Jōrei. Whole spiritual body, mental, emotional body, and also physical body.
So once you purify this part, the energy can really go through your whole body and try to purify the whole body. So please focus on the forehead. I thought it was very impressive. This is my Esta foi a primeira vez que recebi jurei e fiquei muito impressionada. Eu não sei nada a respeito, mas me pareceu ser um meio útil no auxílio à cura de doenças. Gostei muito. Também concordo com o Dr. Weil quando ele diz ser necessário realizar mais experiências científicas a fim de analisar as variáveis e também comprovar se os resultados vêm realmente do jurei. Assim sendo, com certeza, a comunidade científica, sempre descrente em relação a métodos alternativos, também passará a aceitar o jurei. No momento em que recebi a jurei, fui me sentindo relaxada, mais calma e o ritmo da minha respiração foi diminuindo. Senti também um calor e uma espécie de energia fluindo no local em que o jurei estava sendo ministrado. Posso afirmar que durante todo o tempo senti o movimento das mãos. Abria os olhos para confirmar se o local da ministração correspondia àquele aonde sentia a energia. Realmente correspondia. Então pedi à pessoa que ministrasse no meu ombro esquerdo, pois há muito tempo sofro com uma dor muito forte. Sabia que ela estava ministrando no meu ombro, pois senti uma melhora, bem como tive a sensação de que a dor se movimentava, centralizando-se em um só ponto. Após receber jurei, a dor neste ponto diminuiu cerca de 90% e estou me sentindo relaxada e bem disposta. Após a introdução do jurei no encontro holístico, houve uma outra exposição sobre o estudo científico do jurei na Universidade Drew de Medicina e Ciência, parte do Departamento de Recursos Médicos da UCLA, em Los Angeles. Nesta oportunidade, o Dr. Mando Ghanem, autoridade no campo das células supressoras, ou seja, células NK, proferiu uma palestra sobre o jurei. Ele definiu as células NK como indispensáveis na cura do câncer e da AIDS, bem como referiu-se ao fato de que há uma profunda ativação destas células através do jurei. Houve uma reunião na mesma universidade com a participação de 30 pessoas. Estas ouviram com grande interesse o Dr. Ghanem e o Dr. Yamamura descreverem como tais células, tão eficientes no combate à AIDS e ao câncer, são ativadas com o jurei. Após a explicação, a plateia, juntamente com o Dr. Ghanem, recebeu o jurei. Eu já havia recebido jurei anteriormente, mas não sabia com detalhes do que se tratava. Por isso, interessei-me em ouvir a respeito dos estudos biológicos com o jurei. Realmente, o jurei deve influenciar as células NK. Enquanto recebia jurei, pude sentir uma energia que fluía pela minha testa. Depois disso, senti um formigamento, acompanhado de um calor que ia irradiando por todo o corpo, conforme o ministrante ia direcionando sua mão. Esta energia envolveu todo o meu corpo e também senti uma intensa interação entre nós dois. Mesmo após ter virado de costas, senti um calor e tive a sensação de que algo estava sendo puxado da minha cabeça. O jurei é um método único, normalmente praticado entre duas pessoas, criando saúde e ativando a habilidade latente da energia do corpo. O estudo científico do jurei foi iniciado com o objetivo de ajudar na sua divulgação por todo o mundo. Inicialmente, foi realizada uma experiência para determinar o efeito do jurei nas ondas cerebrais. Foram colocados sensores no ministrante e no receptor. Com o início da ministração do jurei, foram observadas mudanças nos padrões das ondas cerebrais. As ondas semi-alfa, indicadoras do estado de concentração mental, foram medidas no ministrante e no receptor.
Foram realizados testes ocultos para determinar se houve algum efeito mental ou autossugestão. Foi comprovado que o aparecimento das ondas alfa ocorreu simultaneamente ao início do jorei. Foi também mostrado através de testes psicológicos realizados antes e depois do jorei que os níveis de ansiedade foram reduzidos e tanto o ministrante quanto o receptor tranquilizam-se. A seguir, foram realizados testes imunológicos baseados no fato de que, quando as ondas cerebrais são estabilizadas com o jorei, o sistema imunológico do corpo é ativado e pode protegê-lo contra doenças. Avanços recentes na psiconeuroimunologia têm mostrado que, até certo ponto, o sistema imunológico pode ser controlado pelo cérebro. Quando germes e vírus, causas de muitas doenças, invadem o corpo, o sistema imunológico pode ser controlado pelo cérebro. O Dr. Gonel está interessado no jorei baseado na psiconeuroimunologia. Ele acredita que o jorei age no cérebro, estimulando um bem-estar emocional que influencia o sistema imunológico e aumenta os poderes curativos naturais. Por isso, ele iniciou experimentos para explorar a relação entre o jorei e a ativação das células NK. Sob a orientação do Dr. Gonel e com a cooperação da Igreja de Los Angeles, foram realizadas experiências com o objetivo de comparar as diferenças do poder destrutivo das células NK em relação às células cancerosas entre praticantes e não praticantes de jorei. Para fazer um teste, o Dr. Gonel escolheu 14 praticantes e 14 não praticantes do jorei. Para igualar as condições, ele escolheu pessoas com a mesma idade e sexo, na faixa etária de 25 a 40 anos. Solicitou-lhes que parassem de fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou usar qualquer tipo de drogas, visto que são substâncias que afetam o sistema imunológico. Foram recolhidas amostras de sangue de todos. Estas foram isoladas e centrifugadas durante 45 minutos à velocidade de 1.400 RPM. O local que continha linfóticos periféricos do sangue foi novamente isolado, lavado e contado. As amostras de sangue passaram por um processo de diálise, foram limpas e as células NK foram isoladas. As células cancerosas, mantidas na temperatura do corpo humano, 37 graus centígrados, foram colocadas junto às células NK, tiradas a partir da amostra de sangue. Esta combinação de células foi colocada em uma incubadora à mesma temperatura durante 4 horas. Posteriormente, foi observada a porcentagem de células cancerosas mortas pela ação das células NK de cada indivíduo. Meu nome é Mandu Gonam, sou professor titular e chefe do Departamento de Pesquisas de Otorrinolaringologia da Universidade Drew de Medicina e Ciência em Los Angeles, Califórnia. O meu maior campo de interesse é a análise da atividade das células NK no caso de câncer. Por que eu estou interessado nas células NK?
As células NK representam 10% dos glóbulos brancos e são consideradas como a linha de frente de defesa contra o câncer e células infectadas por vírus. Elas são capazes de reconhecer e se agrupar às células do tumor e destruí-las no espaço de 5 minutos. Como podemos ver, as células do tumor estão quase destruídas e as células NK ainda estão vivas. Também vemos aqui a diferença entre as células vivas e as células mortas do tumor. Este é o remanescente da célula do tumor. Após separarem-se das células mortas, as células NK reconhecem novas células do tumor e se combinam, repetindo novamente este ciclo. O problema dos pacientes com câncer ou infecções viróticas é que as células NK existem no organismo, mas não funcionam. Elas não exercem sua função devido à fraqueza. As células do tumor se reproduzem dia a dia, pois as células NK são incapazes de eliminá-las, o que finalmente leva o paciente à morte. O mesmo acontece no caso de pacientes com outras infecções viróticas. A virose cresce e se multiplica, e com o sistema imunológico debilitado, a pessoa vem a falecer. Nos últimos anos, assim como nós, milhares de cientistas e pesquisadores vêm se empenhando em encontrar um modificador de reação biológica, o chamamos BRM, que são agentes capazes de aumentar a atividade das células NK, possibilitando assim o trabalho de destruição das células cancerígenas e viróticas. Vários BRM vêm sendo pesquisados, como, por exemplo, interferon, interleuquim-2, BCG, Corynebacterium parvum e outros. Infelizmente, todos esses BRM trazem sérios efeitos colaterais. Por exemplo, o mais conhecido dos BRM é o interleuquim-2, tendo sido descoberto recentemente. Este BRM pode causar problemas renais ou mesmo uma misteriosa doença chamada Síndrome do Vazamento dos Vasos Capilares, além de outras reações como náusea e vômitos. Estamos interessados em descobrir um novo BRM que seja capaz de estimular o sistema imunológico e as células NK no geral, sem produzir efeitos colaterais. Assim sendo, fomos muito felizes em constatar a atuação do Jorei neste sentido. Examinamos a atividade das células NK em 14 praticantes de Jorei e 14 não praticantes, com a mesma idade e sexo. Observamos um aumento significativo de 2 a 3 vezes das atividades das células NK nos praticantes em comparação aos não praticantes. Com isso, obtemos a porcentagem de controle. Considerando que a taxa de controle dos não praticantes corresponde a 100%, vemos nos praticantes de Jorei um aumento de 2,5 a 3 vezes nas atividades das células NK. Queríamos examinar se o Jorei afeta as células NK somente quantitativamente, somente qualitativamente ou de ambas as formas. Vemos aqui a porcentagem de 8,8% nos não praticantes, enquanto os praticantes possuem uma taxa de 17% de células NK. Assim vemos que o Jorei influenciou quantitativa e qualitativamente. Daqui para frente, serão necessários estudos a fim de examinar qual é o mecanismo pelo qual o Jorei influencia no aumento das atividades das células NK. Por exemplo, usando a técnica de transdução do sinal, verificar se o Jorei aumenta os receptores das células NK ou o cálcio intracelular, ou aumenta a quantidade de uma enzima específica chamada proteína quinase, cujos componentes exercem um papel importante na intensificação dos grânulos nas células NK. Estes grânulos, situados na parte citoplasmática das células NK, contêm agentes tóxicos capazes de destruir as células do tumor por completo. Eu vejo muitas vantagens na prática do Jorei. Um deles é o custo. Alguns BRM são muito caros. Por exemplo, um paciente com câncer paga cerca de $100 mil pelo tratamento à base de interleuquim-2,
enquanto o praticante de Jorei consegue ter um significativo aumento nas atividades das células NK sem o menor custo. O fato de 2 dos 14 praticantes do Jorei apresentarem uma taxa de controle de 92% significa que a atividade das células NK equivale a 92%, ou seja, elas são capazes de destruir 92 das 100 células do tumor num espaço de 3 horas. Pretendo prosseguir estes estudos a fim de comprovar se o Jorei afeta diretamente as células NK ou se ele atua indiretamente, estimulando o cérebro e, consequentemente, as células NK. Estou bastante interessado no assunto e confiante nos resultados das pesquisas com o Jorei. Muito obrigado. Uma característica das células NK é a sua capacidade de agir independente do sistema imunológico, localizar por si própria corpos estranhos e eliminar células cancerosas ou infectadas por vírus. Sendo isto verdade, podemos considerar que as células NK, fortalecidas pelo Jorei, reverterão a deteriorização do sistema imunológico causada pelo câncer e pela AIDS, doenças temíveis para a humanidade. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, está ameaçando a sociedade. O responsável pelo seu alastramento é o vírus HIV. Há várias formas de penetração do vírus HIV no organismo. Ao entrar no organismo, ele ataca primeiramente as células T, que são pontos focais ou comandantes do sistema imunológico. Na condição de reféns do vírus HIV, tais células deixam de funcionar. Desta forma, o corpo fica indefeso e muitos germes podem invadi-lo. As células imunológicas do corpo são paralisadas e as células cancerosas proliferam pelo corpo até o ponto em que a vida humana é ameaçada. Neste momento, surgem as células NK, consideradas o principal pilar de defesa contra a infecção causada pelo vírus HIV. A existência das células NK foi comprovada em 1974 e ainda hoje sabe-se muito pouco sobre elas. Tais células perseguem as células cancerosas ou infectadas por vírus e destroem-nas sem causar danos às células normais ao redor. Enquanto as células NK atacam e eliminam as células anormais que estão se expandindo dentro do sistema imunológico deficiente, as células T começam também a reativar suas funções de comando. Assim, o corpo recupera o seu sistema imunológico. Nestes experimentos, foi observada uma das capacidades do Jorei, ou seja, a de ativar o poder imunológico do corpo. A medicina convencional não acredita que o lado emocional do ser humano possa influenciar o corpo, intensificando o sistema imunológico e fortalecendo os poderes naturais do corpo. Ela procura impedir a proliferação do vírus e curar o câncer através de meios materiais, tais como remédios e vacinas. Através destas experiências, ficou claro que, através do Jorei, cria-se uma condição emocional estável, bem como um estilo de vida saudável. Assim, além de medir a ativação das células NK, verificou-se a utilidade do Jorei no combate às doenças de difícil cura.
partir destes resultados, imaginamos ser possível tratar doenças difíceis através do poder da natureza com o jorei, unindo assim corpo e espírito e deixando o poder latente do corpo se manifestar. Vamos observar alguns resultados interessantes que obtivemos utilizando o jorei em terapias médicas. Senhorita Kimiyo Tokunaga, de Yamaguchi. Em julho de 1987, aos 18 anos de idade, a senhorita Kimiyo foi diagnosticada como sendo portadora da síndrome nefrótica. Dentro e fora do hospital, ela tomava 3 diferentes tipos de medicamentos. Por volta de abril de 1988, seu corpo estava terrivelmente inchado e seu peso aumentou para 95 quilos. Foi nesta época que a família Tokunaga ouviu falar sobre o jorei. A partir de agosto, ela passou a receber jorei 10 vezes por dia. Em novembro, 3 meses após ter começado a receber jorei, ela perdeu mais de 50 quilos através da eliminação de um certo fluido pelas pernas. Conheci o jorei na época em que tive uma doença chamada síndrome nefrótica. Recebi jorei de muitas pessoas e assim o meu sentimento mudou e me curei. Como podem ver, hoje sou uma pessoa saudável. Sou profundamente grata a todos aqueles que me ministraram jorei. Sempre guardarei este sentimento de gratidão. Atualmente, o Sr. Eric Roth é membro da Igreja de Southwest. Em 1991, foi descoberto um tumor maligno no seu cérebro e logo em seguida ele perdeu a maioria das funções básicas da linguagem. Chegou a ponto de somente conseguir falar cerca de 50 palavras. Como resultado do recebimento contínuo de jorei, o tumor diminuiu, suas funções linguísticas estão retornando e atualmente sua fala está praticamente normal. Me chamo Eric Roth. Tive um tumor cerebral em outubro de 1991. Nesta ocasião, fui para o Japão, onde tive a oportunidade de receber jorei da reverenda Nakahara, no dia do culto do natalício de Meishu-sama. A partir de então, soube que estava curado. Após ministrar-me 15 minutos de jorei, ela me disse: "Acho que você será curado, mas é preciso paciência, pois levará alguns anos. You should take it easy, and you need to take a couple of years." Retornei em janeiro de 1992 e no dia 16 de fevereiro fiz novos exames que acusaram uma diminuição. O tumor diminuiu pela metade, ficando bem menor. Este fato me deixou muito agradecido. Eu conversei com Eric Roth e já observei seus exames, além de ter conversado com seu neurocirurgião na Califórnia. Achei seu caso muito interessante e raro. Aparentemente, Eric tinha um grande tumor no lóbulo frontal esquerdo do crânio. Este tumor, num período relativamente curto, diminuiu e desapareceu de uma forma muito incomum. Tumores desta espécie não desaparecem tão facilmente. Os médicos não têm explicações para o caso dele.
Seu caso ainda é um pouco mais complicado, pois ele tem uma doença hereditária que afetou seus ossos e rins. Ninguém sabe dizer se há alguma relação entre esta doença e o tumor cerebral. Também não há nenhuma biópsia do tecido afetado pelo tumor, não sendo possível, portanto, saber precisamente qual o tipo do tumor. Mas, pela aparência dos raios-x, presume-se ser um tumor do tipo comum, e normalmente tumores não reagem desta maneira. Por isso, acho que ele teve muita sorte. Com o surgimento deste tumor, houve uma compressão muito grande no cérebro. Isto causou uma série de problemas que afetaram sua capacidade linguística, mas que agora já se encontra consideravelmente restabelecida. O Jorei foi o único tratamento que Eric recebeu. Portanto, dentro do que já presenciei sobre o efeito do Jorei na saúde, posso afirmar que este é um dos casos mais interessantes já documentados. A prática de Jorei pode mostrar efeitos fisiológicos compensando os elementos deficientes na ciência médica convencional. As experiências realizadas sob diversos ângulos sobre o sistema imunológico nos Estados Unidos e os testes psicológicos e experimentos clínicos em hospitais no Japão mostram o Jorei sob um prisma científico. Também estão avançando as pesquisas da visão holística sobre o ser humano, sua saúde e natureza, proporcionando novas referências para o tratamento médico e para a saúde humana. O Dr. Larry Dossey, assim como o Dr. Andrew Weil, é uma autoridade em medicina holística e conhece bastante o Jorei. Ao descrever as várias terapias médicas atualmente disponíveis à humanidade, o Dr. Dossey refere-se à maneira como elas se relacionam com a nova era da ciência médica que estamos vivendo. Vamos voltar ao passado e pensar na época em que a medicina começou a se tornar científica. Isto ocorreu na segunda metade do século XIX, por volta de 1860. Foi nesta fase que iniciou-se a primeira era histórica da medicina. Podemos chamar de Era 1 da medicina, com sua medicina mecânica. Desde então, tudo o que se fez começou a se assemelhar às perspectivas mecânicas da física. Que tipos de terapias surgiram nesta era? Surgiram tratamentos mecânicos, tais como o uso de medicamentos e drogas, procedimentos cirúrgicos, radiação e outros. Obviamente, ainda estamos nesta era da medicina, continuando a usar muito destes métodos. Entretanto, há cerca de 50 anos atrás, iniciou-se uma nova era, a que chamo de Era 2 da medicina. Atualmente, chamamos de medicina mente-corpo. Há 50 anos atrás, chamava-se medicina psicossomática. Atualmente, a medicina mente-corpo, da Era 2, ocorre quando o indivíduo usa seu pensamento, sua emoção, atitudes e percepção de forma positiva, com o objetivo de influenciar sua saúde e, em particular, seu corpo. Este é um tipo de visão local. Acredita-se que a consciência localizada no cérebro da pessoa influencia o corpo, acarretando mudanças promissoras e úteis à saúde. Esta é a visão corpo-mente. Entretanto, há uma nova era que está surgindo agora e acredito que o Jorei pode ser incluído nesta nova era. Trata-se da terceira era, a Era 3 da medicina, que gostaria de chamar de medicina não local. Há muitas pesquisas nos mostrando que devemos começar a anunciar esta nova era.
Esta trata não só do uso da consciência do indivíduo para o benefício do seu próprio corpo, mas também da habilidade que a pessoa possui de usar sua consciência para influenciar os outros à distância. Atualmente, há vários dados que comprovam isto. Gostaria de enfatizar que a ciência é a premissa básica para se falar desta nova era. Temos estudos científicos que mostram, sem a menor sombra de dúvida, que quando se tem uma atitude de amor e carinho para com alguém que pode estar distante, o estado de saúde desta pessoa pode mudar para melhor. Muitas religiões do mundo inteiro insistem nessa possibilidade, ao que elas chamam de oração. Quando se ora por alguém à distância, a saúde desta pessoa pode mudar, mesmo que ela não saiba que estão orando por ela. Também não importa a distância que os separa. Isto é o que chamamos de medicina não local, ou seja, a habilidade da consciência se desprender dos limites do cérebro e do corpo, ultrapassando o espaço e o tempo, e alcançar o além, com o objetivo de influenciar alguém positivamente. Um ponto diferente da perspectiva religiosa é que nós temos algo que nenhuma religião teve. Nós temos a ciência. Temos experiências em laboratórios que mostram a veracidade destes métodos e o quanto eles podem ser importantes para a saúde. Na minha opinião, esta é a grande contribuição que experiências com Jorei podem trazer. No caso do Jorei, as pessoas estão a uma certa distância e uma delas transmite benefícios para a outra. Assim sendo, o estado de saúde da pessoa se altera positivamente. Consequentemente, ocorrem também mudanças imunológicas e várias outras de ordem fisiológica. Por tudo isto, gostaria de ressaltar a importância dos estudos científicos que vêm sendo realizados com Jorei. O poder para manter a saúde, evitar doenças e curá-las é apenas um dos muitos poderes latentes que os seres humanos possuem e que agora está sendo manifestado. O Jorei é um método que faz com que sejam ressaltadas e manifestadas as possibilidades latentes existentes dentro do corpo e do espírito do homem. O Jorei provará que é um meio eficiente de manifestar o potencial humano em mais e mais áreas. A eficiência do Jorei está sendo demonstrada cientificamente nas áreas de terapia e de saúde. Seus resultados se tornarão evidentes em casa, na escola, nos negócios e nos esportes. O Jorei não requer treinamento especial. Através de sua simples e constante prática, podemos descobrir o magnífico potencial dos seres humanos e assim criar felicidade e prosperidade. O estudo científico continuará mostrando cada vez mais os maravilhosos resultados que podemos obter através da prática do Jorei.